Irmão, irmã, amigo, amiga, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos novamente, meditando sobre as Escrituras. Esse mês nós começamos a meditar sobre os Salmos 37 e vamos dar sequência nessa leitura. Agora vamos entrar numa fase de nós estarmos meditando sobre os trechos de Salmos, para que essa leitura possa edificar a sua vida. Logo, a nossa vinheta, te convido a estarmos lendo hoje o Salmos 37, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a nossa leitura de hoje: não se indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva murcharão e como a verdura. Então, nós vemos que nos vídeos passados meditamos sobre os Salmos 37 como um todo. O salmista Davi escreveu esse salmo, muito provável quase no fim da sua vida, e ele nos deixa instruções. Poderia ser considerado mais como um provérbio de Davi, mas ele está relacionado no livro de Salmos. Nós vemos que nos vídeos anteriores nós vemos o destino daqueles que praticam o mal, e depois nós vamos e vemos qual é o destino daqueles que praticam o bem. E hoje nós vamos estar analisando o livro de Salmos por tópicos, por partes. E hoje nós vamos falar sobre a inveja, perigo da inveja. Nós vemos que o salmista nos alerta para não olharmos com a indignação ou a inveja para aqueles que parecem prosperar de forma injusta. Essa é a nossa tendência, porque eu faço tudo certo, e nas coisas parece que não caminham, fica tudo travado, e aquele que faz o mal, aquele que passa a perna em todo mundo, tem mais coisa, prospera. Mas aos olhos do humano isso é sucesso, mas aos olhos de Deus isso é reprovado. A inveja nasce quando comparamos nossa vida com a dos outros e sentimos que estamos em desvantagem. Então a inveja nós vemos que nasceu após o pecado de Adão e Eva, quando Caim pegou e não se agradou com a ação do seu irmão ao ofertar a Deus, e Deus se alegrou da oferta de Abel. Então vai lá Caim e mata seu irmão. Então nós vemos que aí começou a degeneração do projeto de Deus. O pecado começou a consumir a humanidade. Esses sentimentos que não vêm da parte de Deus cega a percepção da bondade de Deus. Então nós, quando sentimos muitas invejas, nós achamos que todo mundo é nosso inimigo e que todo mundo quer o nosso mal, e então nós não enxergamos mais o que Deus tem feito ao nosso favor e achamos que tudo é um absurdo, é maldade. Corrói o coração, trazendo a amargura. Nós vemos que pessoas invejosas são pessoas que não prosperam, porque elas ficam sempre correndo atrás das coisas que muitas vezes não alcançam. Desvia nosso foco do propósito de Deus para nós. A inveja sempre leva à frustração, porque é construída sobre a ideia
de que a felicidade dos outros rouba a nossa. Então nós vemos que, assim como Abel tomou-se, a Caim tomou-se sobre a ira do seu irmão, nós vemos outras vezes, outras situações da Bíblia, onde até mesmo Saul, já com o trono, ele teve inveja e raiva de Davi, ao ponto de querer procurá-lo matar. Nós vemos outras situações. Nós vemos Mardoqueu sendo perseguido pelo general do rei, ao qual já tinha uma posição de destaque, mas Mardoqueu, de uma certa forma, o incomodou, criou inveja àquele homem. Então procurou matar Mardoqueu a qualquer custo. Então nós vemos aí que a inveja destrói, corrói, é um mal por causa do nosso pecado, da nossa queda. E por isso nós precisamos da ajuda de Deus para lidar contra isso. A ilusão da prosperidade do ímpio, como já mencionamos aqui no versículo 1 e 2, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja do que cobram a iniquidade, porque eles cedo serão ceifados como a erva. Então nós vemos que nós não podemos admirar, idolatrar, olhar para a prosperidade do ímpio. O Salmo mostra que o aparente sucesso dos ímpios é passageiro. Eles murcharão como a verdura. O que hoje parece vantajoso pode ser efêmero, ou seja, pode ser algo que nós admiramos, mas que não existe, porque é passageiro. A justiça de Deus não falha. Ele é quem pesa os corações e garante que a recompensa final é para os que confiam nele. Então, nós vemos que Deus continua sendo um Deus justo, um Deus fiel, um Deus sustentador, um Deus zelador. E que quando nós entregamos na mão deles as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, ele age em favor da gente. Porque, como diz o salmista, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E ele não dorme, ele não cochila, como muitos pensam que Deus não existe, mas nós que cremos, nós que conhecemos Deus vivo e todo-poderoso, ele age em nosso favor. Parece que tudo está perdido, mas no momento certo Deus entra com a providência. Os males da inveja espirituais afasta-nos da comunhão com Deus, porque a inveja é falta de contentamento em Cristo. Filipenses 4:11. Então nós vemos que a inveja, ela corrói até nossa comunhão com Deus, ao ponto de nós nos distanciarmos de Deus e nem sentirmos falta. Diz assim Filipenses 4:11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. A Bíblia nos ensina, e aqui como as cartas de Paulo a Filipenses, fala em nos contentarmos, não nos conformarmos. Se nós temos a oportunidade e Deus nos dá condições de termos como melhorar a nossa vida, amém, somos gratos, vamos atrás, porque a Bíblia não fala que nós temos que ser miseráveis. Porém, nós não podemos achar que o evangelho que hoje é pregado nas igrejas, de prosperidade, de carro zero, de casa, de mansões, é verdadeira, porque Paulo nos escreve em outra carta
que pode ficar contente se tem para comer, se não tem para comer, se tem algo para vestir, se não tem algo para vestir, porque tudo ele considerou como perda por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E assim nós temos que ser no dia de hoje. A inveja também nos traz problemas emocionais, gera ansiedade, tristeza e raiva, porque nós queremos, desejamos, ansiamos e achamos no direito que o que o outro tem nós também temos que ter, mas muitas vezes financeiramente nós não conseguimos, então isso nos traz raiva, ira, e então nós ficamos doentes emocionais. Também nos traz problemas relacionais, alimenta rivalidades, críticas e comparações destrutivas. Sempre nós vemos que a Bíblia nos adverte sobre isso. E lá em Tiago 3,16 ele nos adverte: por onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra perversa. Então, quando o nosso coração se direciona a essas coisas, nós vemos que cada vez mais nós nos autodestruímos. Mas, do mesmo ponto que a Bíblia nos mostra quais são os males que a inveja nos traz, esse sentimento pecaminoso, ela também nos dá a direção para nos livrarmos dele. Como combater então a inveja? Confiar na justiça de Deus. Salmos 37, 3 a 5. Então nós vemos que a nossa resposta está no próprio Salmos. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele o fará. Então nós precisamos aprender a descansar na justiça de Deus. Quando nós descansamos na justiça de Deus, é Ele quem dirige os nossos passos. Então nós somos alimentados pela graça de Deus. Práticas de gratidão. Lembre-se diariamente das bênçãos recebidas. Às vezes nós, como ser humano, como humanos e pecadores, errantes que somos muitas vezes ingratos e não reconhecemos o agir de Deus. Não agradecemos porque nós acordamos com vida. A Bíblia fala que nós não podemos nem sequer acrescentar um segundo no curso da nossa vida. E achamos então que isso é obrigação de Deus. E na verdade não é. A Bíblia nos fala que nós só acordamos de manhã porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos mais aqui. Se não fosse a piedade e o amor incondicional de Deus, de Cristo Jesus. E se nós não reconhecemos isso, se nós não somos gratos pelo fôlego de vida que nós temos no dia seguinte, isso pesará na conta lá no final. Precisamos celebrar a vitória dos outros. Transformar a comparação em inspiração. Quando nós vemos alguém vencendo, nós temos que nos alegrar com ele. Nós temos que celebrar com ele a vitória dele. E esperar que no momento certo chegará a nossa. Cultivar contentamento. Hebreus 13, 5 nos diz que precisamos cultivar o contentamento. Mas por que cultivar? Porque, como já disse, o pecado nos tira da direção de Deus, do foco de Deus. E quando nós deixamos o pecado tomar conta das nossas vidas, nós certamente seremos homens e mulheres frustrados, errantes, pecadores, porque é isso que somos. Se não é a graça de Deus nos transformando, diz assim,
em Hebreus 13:5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com os que tendes, porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, fala que vai nos sustentar. E muitas vezes nós não damos crédito para esse Deus, certamente nós vamos nos frustrar. Contentai-vos com as coisas que tendes. Orai pelos que despertam inveja, e isso quebra a força do ressentimento. Uma aplicação prática que esse texto nos traz é: quando sentir inveja, ore. Senhor, abre os meus olhos para ver a tua bondade na minha vida. Porque nós precisamos enxergar Deus em todo o tempo. Porque Deus tem cuidado de nós. Faça uma lista de gratidão, lembrando-se de que Deus já fez por você. E ao ver alguém prosperar, escolha elogiar e se alegrar em vez de comparar. São pequenas ações, pequenas atitudes que mudam o nosso foco, mudam a nossa direção. Enxergar Deus em todas as coisas e saber que Deus tem cuidado de nós em todas as situações nos fará ser homens e mulheres mais parecidos com Jesus. E para a nossa conclusão, a inveja é um veneno silencioso que rouba a nossa paz, a nossa distância de Deus, nos levando para um precipício. Salmos 37 nos convida a não observar a prosperidade do ímpio, mas confiar mais em Deus. Estar no controle de justiça e de recompensa. O caminho para vencer a inveja é a fé, a gratidão e a confiança no cuidado do Senhor. Olha que profundo essa mensagem que o Salmo nos deixa. O caminho para vencer a inveja é a fé, a gratidão e a confiança no cuidado do Senhor. É isso que nós precisamos entender, que sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, nós continuamos homens e mulheres pecadores, sem esperança. Mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ser moldados, vamos ser transformados. E quando aquilo que é pecado nos tenta dominar, a graça de Deus chega e nos transforma e nos faz homens e mulheres diferentes, homens e mulheres melhores. E a inveja não vai tendo espaço. E com isso, nós vamos sendo mais parecidos e moldados com Jesus. Que essa palavra possa ser transformadora, que se você tem esse sentimento de inveja, peça ao Senhor, abre os meus olhos para ver a tua bondade na minha vida, para que a gente possa enxergar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus naquela cruz, que é o símbolo desse canal. Uma cruz que era para mim, era para você, mas Jesus se entregou nela por amor, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar com Ele lá no céu um dia. Que Deus possa vos abençoar. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, dando continuidade à leitura em Salmos 37. Deus vos abençoe e até o nosso próximo encontro.